O ministro Flávio Dino diz que decisões de cortes internacionais têm efeito no Brasil. O que não tem efeito no Brasil é a decisão de um país. A decisão é unilateral de um país. Essa não tem efeito aqui no Brasil. Comenta, compartilha e segue aí o canal. Falando em português. A Câmara dos Deputados deve votar hoje projeto de lei contra a adultização de crianças nas redes sociais. Vai votar mesmo com a extrema-direita, com o PL sendo contrário, né? Comenta, compartilha e segue aí o canal. Falando em português. Petrobras libera a construção de 4 novos navios que serão construídos em território nacional, que vão gerar empregos aqui no Brasil. Esse é o grande problema da extrema-direita. Eles querem que esses empregos sejam gerados lá nos Estados Unidos, que o Brasil seja apenas um vendedor. Né? Comenta, compartilha e segue aí o canal. Falando em português. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o próximo dia 26 o julgamento do governador de Roraima, Antônio Benarim, e seu vice Edilson Damião, do Republicanos e do Progressista governador e do Republicanos, o vice-governador. Comenta, compartilha, da joinha e segue aí o canal. Falando em português. Parece que a Damares Alves não está nos seus melhores dias. Teve lá a questão das denúncias de abuso de crianças, que ela não levou à frente essas denúncias, se é que elas existiram, né? E agora a PF e a CGU estão investigando irregularidades na antiga pasta dela em relação à formação profissional, né? Que se admitiu e que, se tiver provas, que leve ao Supremo Tribunal Federal. Comenta, compartilha e segue aí o canal. Falando em português. Casa Branca abre conta no TikTok, rede que está no limbo legal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da Terra da Liberdade, quer proibir o TikTok. Importante a gente trazer essa notícia. Os Estados Unidos quer proibir o TikTok em seu território, mas se acha no direito de dizer que no Brasil as redes sociais têm que funcionar e sequer podem ser regulamentadas. Viva ao gado doido raivoso da internet, exclusivo da Praça dos Três Poderes, que acham que isso está correto, né? Comenta, compartilha do joinha e segue aí o canal. Falando em português. O presidente da CBF diz que vetou o uniforme vermelho, o uniforme alternativo vermelho para a seleção brasileira. Já que ele vetou, vamos fazer as nossas próprias camisas vermelhas para a Copa de 2026, sem abandonar, claro, a camisa amarela e a camisa azul, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal. Falando em português. O governo de Donald Trump disse que vai usar toda a força contra o governo de Maduro para salvar o povo, como o gado aqui no Brasil acredita. Não, para roubar o petróleo do povo venezuelano e deixar o povo ainda numa situação pior, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal. Falando em português. Alexandre de Moraes decide que Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, continuará preso, aguardando seu julgamento na cadeia. O julgamento que deve acontecer aí no mês de setembro, né? O da cúpula dos chefes acontecerá a partir do dia 2 até o dia 12 de setembro. Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal. Falando em português. Barroso, presidente do STF, fala que a regulação das redes é imprescindível no Brasil, assim como qualquer atividade humana precisa de regulação em uma sociedade democrática, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal. Falando em português. Justiça de São Paulo determina a transferência do influencer e youtuber Ítalo Santos para um presídio na Paraíba. A sua defesa queria que ele fosse para Tremembé, conhecido como o presídio dos famosos, né? Comenta, compartilha, da joinha e segue aí o canal. Falando em português. Polícia Federal investiga desvio de 50 milhões da educação. As operações ocorrem em cidades do Maranhão e do Piauí. Esperamos que essas pessoas devolvam o dinheiro que foi desviado da educação e sejam punidas penalmente, né? Independente de que partido seja, se são de direita, de esquerda, de centro, quem rouba da educação tem que parar na cadeia, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal. Falando em português.
Prisão do domiciliar do ex-presidente é revogada, mas não foi do golpista Jair Messias Bolsonaro, foi do Álvaro Uribe da Colômbia, né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. A primeira-dama Janja respondeu à terceira ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a respeito dos ataques que a Michele fez ao presidente Lula em um comício lá em Natal, ou no Rio Grande do Norte, não sei qual foi bem a cidade, né? E a primeira-dama falou o seguinte: meu marido não usa tornozeleira, né? E aí eu faço duas reflexões. Uma é simples: quem está de tornozeleira hoje é o Bolsonaro. Mas quem rejeitou utilizar tornozeleira no passado foi Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava preso. Ofereceram a ele a tornozeleira para ele sair da cadeia, e ele disse que só saia de lá quando ele estivesse inocentado, né? Então, você vê aí a diferença. Bolsonaro falava, era bravateiro, botaram a tornozeleira, foi só chorar. Prisão domiciliar, chorar. Vai ser a prisão definitiva depois da condenação e ele vai chorar de novo, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal, falando em português. O ministro Alexandre de Moraes disse nesta quarta-feira que instituições financeiras que atuam aqui no Brasil podem ser punidas se bloquearem ativos a mando do governo dos Estados Unidos, né? É a questão mais natural que existe. As instituições financeiras que atuam no Brasil, assim como qualquer empresa que atua no Brasil, tem que seguir as leis brasileiras, né? Comenta, compartilha, da joinha e segue aí o canal, falando em português. O presidente Donald Trump impõe novas sanções a juízes e promotores do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o Donald Trump não ataca só a justiça brasileira, ele ataca a justiça internacional, porque ele quer ser o dono do mundo, não porque ele está preocupado com o Bolsonaro, né? Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí o canal, falando em português. Mesmo autorizado, material para abrigo não entra em Gaza, dizem ONGs, né? Mais de 1,3 milhões de habitantes de Gaza não têm barracas, né? Porque tiveram suas casas destruídas pelo governo de Israel. Mas aí não tem nenhum tipo de ataque aos direitos humanos. Destruíram as casas e impede sequer que as barracas entrem para essas pessoas terem um mínimo do mínimo, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal, falando em português. Lula e Macron se comprometem a mais diálogo para acordo Mercosul-União Europeia. O presidente brasileiro conversou hoje com o francês por telefone. Isso aqui é importante, né? Esse acordo Mercosul-União Europeia estava muito difícil de sair, mas com essas atitudes de Donald Trump, talvez fique um pouco mais fácil, né? Ou um pouco menos difícil. Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal, falando em português. Em um dia, a bolsa estava caindo por causa do encontro lá do Zelensky com o Donald Trump, o que é que ia acontecer, né? Se iria ter paz ou não na Ucrânia, né? Mas aí o Flávio Dino tomou a decisão de dizer que no Brasil valem as leis brasileiras, né? Um absurdo, né? E aí a imprensa resolveu dizer que a queda da bolsa foi culpa do Flávio Dino, a extrema-direita vira-lata, dizendo que foi culpa do Flávio Dino porque não vai cumprir mais a lei Magnitsky aqui no Brasil. É um absurdo. E o Dino brincou, e sempre faz esse tipo de brincadeira, disse que não sabia que era tão poderoso para derrubar a bolsa, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal, falando em português. A indústria Milpar fechou uma fábrica e reduziu o número de funcionários de outra fábrica. Graças a quem? Graças à família Bolsonaro, que perdeu as eleições e mesmo assim destrói o Brasil com suas influências nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos se colocando como capacho do Donald Trump, para Donald Trump ter motivo para taxar as indústrias brasileiras, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal, falando em português. CCJ do Senado aprova
novo Código Eleitoral com direito a voto impresso. Foram 14 votos a 2 na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto deve ir ao plenário, né? Comenta, compartilha da joinha e segue aí o canal Falando em Português. A oposição elegeu o presidente e o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar as fraudes no INSS. Esperamos que eles queiram investigar desde o início até agora, quando o governo Lula descobriu as fraudes, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. Para 48% dos brasileiros, o governo Lula e o PT agem de forma correta contra os tarifaços do Laranjão lá dos Estados Unidos, enquanto 28% acha que os bolsonaristas estão agindo correto, né? Ou seja, ainda temos uma boa parcela da população de extrema direita, gado doido desses políticos que só veem os próprios umbigos, têm os seus próprios interesses e nunca os interesses do povo brasileiro, do trabalhador e da trabalhadora brasileira, né? Comenta, compartilha da jornal e segue aí o canal Falando em Português. Para 69% da população, Eduardo Bolsonaro age em causa própria nos Estados Unidos, ele sim, lógico, de sua própria família, do seu papai, né? Como diz o Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo está lá pedindo a Trump para salvar o pai dele, né? E aí a gente vê uma outra pesquisa que diz que 28% da população aprovam as atitudes da família Bolsonaro contra o país em relação aí ao tarifaço, né? Fica aí os números bem próximos, né? 70% da população brasileira não está concordando com as atitudes bolsonaristas nos Estados Unidos, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. Flávio Dino pode ser novo alvo das sanções dos Estados Unidos devido a ele ter dito o óbvio, que no Brasil se cumpre leis brasileiras. Mas acredito que o ministro fez esse cálculo quando foi proferir essa decisão, né? Comenta, compartilha, da joinha e segue aí o canal Falando em Português. Olha só o efeito Donald Trump, né? Economista-chefe da Moody's diz que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. É um economista lá do próprio Estados Unidos que está dizendo isso, né? Parabéns ao Donald Trump, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. O líder iraniano oferece recompensa milionária pela vida de Donald Trump e aumenta a tensão internacional, né? E os lambibotas aqui da extrema-direita brasileira vão dizer que isso é um absurdo. Eles não acham absurdo quando Donald Trump toma a mesma atitude contra líderes de outros países, como da Venezuela e do próprio Irã, né? Comenta, compartilha, da joinha e segue aí o canal Falando em Português.